Fala, Dev Nerd, tudo bom com você? Você sabia que pode criar sua primeira página web em menos de 10 minutos? Mesmo sem nunca ter programado? Isso mesmo, sem mágica, só HTML. Se você sempre achou que criar um site era coisa de programador sênior, com 3 telas e tudo mais, fique tranquilo, não é nada disso. Hoje eu vou te mostrar como é simples criar sua primeira página utilizando HTML. Você vai aprender de uma maneira muito simples do que parece. Já se inscreve no canal, deixe seu like e ative o sininho. Aqui você vai aprender a programar com leveza, muita prática e sem enrolação. E no final desse vídeo tem um bônus para você. Então, vamos falar um pouco sobre HTML, né? Vamos passar uma introdução sobre o HTML. O HTML é uma linguagem que estrutura as nossas páginas da web. Ele é como blocos de montar. Cada pedacinho monta uma parte da nossa página. Pensa no HTML como tijolos de uma casa. Então, a gente vai colocando bloquinhos e vai construindo a nossa casa. Então ele define onde vai ficar o título, onde entra uma imagem, onde está o botão, onde a gente coloca links, menus e tudo mais. Então, aqui nessa aula de hoje, a gente vai aprender a criar algo bem simples, tá? Então a gente vai criar uma página e a gente vai criar um título, um parágrafo e tudo mais, tá? Então, vamos deixar de enrolação e vamos colocar a mão na massa. Então, com o nosso VS Code aberto, eu criei uma pasta e dentro dessa pasta a gente vai criar a nossa página HTML. Então, você pode criar uma pasta aí no seu computador e abrir no VS Code. É só vir em File, Open Folder e escolher a sua pasta que você acabou de criar. Então, eu já criei a minha com o nome de Iniciando HTML e aqui dentro dessa pasta é onde a gente vai começar a criar toda a nossa estrutura HTML para a gente criar o nosso primeiro site. Então, vamos criar um arquivo, vamos clicar aqui nesse ícone do Visual Studio, que é um novo arquivo, e vamos dar o nome de index.html. Então, o .html é utilizado para os navegadores interpretar esse arquivo. Então, ele vai pegar todas as informações que tem dentro desse arquivo, interpretar e redefinir na tela do nosso computador. Então, para a gente começar, a gente vai colocar alguns códigos HTML aqui dentro e eu vou explicando o que cada código faz. Então, aqui vou dar um zoom para ficar mais claro para você. A gente vai começar com algumas configurações iniciais da nossa página. Então, eu vou criar um tipo de documento que é para o navegador saber o que a gente vai utilizar de documento nesse arquivo. Então, para eu criar elementos na nossa página HTML, eu preciso abrir esse sinal de menor. Então, o interpretador do navegador, ele vai saber que quando eu tenho esse sinal de menor e algo escrito e o final é um sinal de maior, ele vai interpretar que aquilo é um código HTML, que a gente chama de elemento HTML. Então, o nosso primeiro elemento HTML é o tipo de documento, que no caso a gente vai falar para o navegador que nós estamos utilizando HTML. Muito bem. Então, a gente já falou que o tipo de documento utilizado é o HTML. Agora a gente vai começar a escrever o nosso arquivo HTML. Então, eu vou criar um elemento chamado HTML e eu vou dividir esse HTML em dois bloquinhos, que é o cabeçalho e o corpo.
a gente também tem um rodapé, mas nesse exemplo a gente vai utilizar apenas o cabeçalho e o corpo, tá? Então, no cabeçalho é onde a gente coloca todas as configurações da nossa página. O cabeçalho não é desenhado lá na página, ele é utilizado apenas para configurar a nossa página no navegador. Então, criamos o elemento HTML. Só lembrando, quando a gente cria um elemento, a gente precisa fechar o elemento. Então, no nosso caso, a gente criou o elemento HTML, estamos fechando esse elemento HTML. Qual é a diferença do aberto e fechado? É que ele utiliza esse sinal de menor barra o elemento. Então, significa que eu abri o elemento e estou fechando o elemento. Então, para a gente fechar o elemento, eu preciso do sinal de menor e a barra. Muito bem, vou criar o nosso cabeçalho, abri o elemento e fechei o elemento de cabeçalho. Agora eu vou fazer a primeira configuração. Então a gente vai utilizar o elemento meta. Então dentro desse meta a gente vai passar algumas configurações. No nosso caso a gente vai utilizar o char7 UTF-8. Então, o que significa esse meta char7 UTF-8? É para a nossa página ser capaz de interpretar caracteres especiais, como acentos, cedilhas e tudo mais. Então, a gente precisa colocar essa configuração para interpretar essas letras especiais, esses caracteres especiais. Vamos também criar aqui dentro do nosso cabeçalho o título, né? O que seria o título? É aquele nome que fica escrito na aba dos navegadores. Então, a tag título é o nome que vai ficar lá na aba do navegador. Então, a gente pode colocar um texto, colocar um ícone e tudo mais, tá? Então, vamos criar o elemento title, que é o título, e aí a gente vai colocar um título para nossa página. Meu primeiro site HTML. Então, criei o título. Então, esse título é o que vai ficar escrito lá na aba do navegador. Então, essas foram as configurações do nosso cabeçalho. Agora a gente vai passar para a parte do body, que é o corpo do nosso HTML. Então, tudo que tiver dentro da tag body é o que vai ser desenhado na nossa tela. Então a gente vai colocar os títulos, os botões, o link, menu, imagem, enfim, tudo que a gente quiser exibir lá na nossa página, a gente vai colocar dentro do body, do corpo, né? Então, após o fechamento da tag de cabeçalho, né, a gente vai criar a tag body. Então, entre o fechamento da tag do HTML e o fechamento do cabeçalho, a gente vai criar o body, que é o corpo da nossa página. Então, criei a tag body e fechei a tag body. Então, dentro do body, a gente vai começar a criar os elementos. Então, inicialmente eu vou criar um elemento H1. Então, o que seria o H1? É o título do nosso site, né? Então, nesses títulos a gente tem do H1 até o H6. Qual é a diferença? Vai ficar no tamanho desses títulos, né? O H1 vai ficar grandão e o H6 vai ficar pequeno. E a gente tem como padrão de boas práticas sempre colocar o H1 de início do nosso título, e conforme for abaixando os nossos títulos na página, a gente vai colocando outros números, H1, H2, H3 até o H6, tá? Então, por boas práticas, a gente sempre coloca o título principal com o H1. Então, o nosso título principal é Olá Mundo. Agora vamos criar também um elemento P.
que é o P? De parágrafo. Então eu vou criar um parágrafo para a nossa página. Então eu vou colocar um texto aqui. Essa é a minha primeira página utilizando HTML no canal Virando Dev. Então, criamos o nosso parágrafo. Agora, a gente vai criar um outro elemento, que é os links, que a gente vai direcionar o nosso site para uma outra tela. Então, eu vou criar aqui o link, que é o elemento A. No elemento A, a gente não vai fechar ele por enquanto. A gente vai utilizar alguns atributos desse elemento. Então, a gente, dentro dos elementos, a gente tem alguns atributos, algumas configurações que a gente pode fazer nesses elementos. No caso do A, a gente vai fazer algumas configurações para a gente acessar uma outra página. Então, eu vou utilizar o href. O que significa o href? É a referência para onde a nossa página vai direcionar o usuário. Então, para onde a nossa página vai direcionar o usuário? https://www.google.com. Então, nós vamos direcionar o nosso usuário para o site do Google. Eu vou utilizar aqui o elemento target blank, que é para a gente abrir uma nova abinha. E aqui dentro do A, nós vamos colocar visite o site do Google. Então aqui na nossa tag A, o que tem de atributos no A, o href, o target, isso não será exibido lá na página HTML. O que será exibido é apenas o elemento, que é o A, e o visite o site do Google, que é a descrição, né, que é o texto do nosso elemento. Então, os atributos, eles não são interpretados para desenhar na página HTML, na página web. Então, somente os elementos e o texto dos elementos que é desenhado lá na tela do nosso navegador. Então, esse era nosso exemplo. Agora vamos testar para ver se está tudo funcionando. Vamos salvar, né? File save. Salvamos a nossa página. Agora vamos testar. Então vamos abrir nossa página no navegador. Então aqui eu estou com o nosso navegador aberto e com a nossa página sendo exibida. Então, lembrando, a gente criou o título, lá em cima que está lá, meu primeiro site HTML, na nossa aba do navegador. Criamos o H1, que é o título do nosso site, que é o Olá Mundo. Criamos um parágrafo, que é uma descrição de algum item do nosso site. Então, no nosso caso, nós colocamos que essa é a minha primeira página utilizando o HTML. No canal Virando Dev. E a gente criou um link, né, para visitar o site do Google. Então, quando a gente clica no nosso link, a gente é redirecionado para o site do Google. Então, o link faz essa abertura para outra página. Então, esse era nosso exemplo de HTML. E como você pode ver, é muito simples começar a criar páginas web utilizando HTML. Lógico que ainda a gente tem bastante coisas para aprender, né? A gente só fez uma página simples. Então, a gente tem vários outros elementos, muita coisa para aprender em HTML. Mas o mais difícil é você começar. Então, você já começou, já deu esse passo. E se esse vídeo
te ajudou de alguma forma, deixe seu like e comenta aqui embaixo. Fiz meu primeiro site e eu quero responder sua evolução. E se quiser continuar aprendendo comigo e com uma galera que também está começando, entra na nossa comunidade, o link está na descrição. Lá a gente vai compartilhar dúvidas, projetos e muito conteúdo exclusivo. Então, se cadastra na nossa comunidade, deixe seu like, ative o sininho